Nesta aula, vamos estudar o som e suas características. Gostaria de convidá-lo a uma reflexão sobre a possibilidade que o ser humano tem de reagir sobre a sua realidade. Por sermos possuidores de uma consciência, podemos experimentar, nos emocionar e sentir através do nosso mundo subjetivo sobre aquilo que se passa exclusivamente no nosso interior. O ser humano é uma estrutura integrada, formando um todo. Somos constituídos de partes e elementos diferentes que atuam conjuntamente, frente à realidade, sintetizando conhecimentos. Algumas formas de conhecer o mundo se dão através da sensação e da percepção, que são processos da psique, isto é, da mente. Sensação. Inicialmente, vamos falar da sensação, que é a fonte de informação do mundo externo, recebida através do paladar, do olfato, da visão, audição e tato. Experimentos demonstram que as sensações são fundamentais para os indivíduos e esta confirmação se dá quando são perdidas. As sensações são os processos elementares, mas também os mais impactantes, porque o seu nível de desenvolvimento é diferente para cada pessoa. Alguns indivíduos têm o paladar mais apurado, outros têm predomínio da visão ou da audição. Podemos desenvolver as sensações porque elas são fundamentais para os indivíduos e importantes para a integração da percepção. A percepção. A percepção nos permite refletir sobre os objetos, fenômenos que estão agindo neste momento nos órgãos dos sentidos. Partindo da experiência que temos do mundo objetivo, formamos imagens e estas atuam de forma integral e geral. Importante para o momento da percepção do indivíduo é a sua relação com o meio, porque ele é antes de tudo um ser que interage com o meio ambiente. Uma das qualidades da percepção é a possibilidade de refletir objetos ou fenômenos de forma separada. Para tanto é necessário que haja um movimento que permite observá-lo. Assim fazem as crianças que precisam tocar e provar para conhecer um objeto. Mas ao crescerem já não têm mais essa necessidade de forma acentuada. O trabalho da mão, ao tentar descobrir um objeto, é acompanhado por micromovimentos dos olhos. Assim também o ouvido, sem que percebamos, movimenta-se em direção à fonte dos sons. Temos também a tendência de, através de poucos sinais, completar uma imagem ou um trecho de música que está sendo ouvida. Podemos também distinguir diferentes sons entre tantos que se apresentam durante uma audição, assim como perceber os timbres dos instrumentos. Nosso cérebro tenta juntar e explicar para nós mesmos a informação recebida. A propriedade da percepção não é inata no indivíduo e começa a surgir no primeiro ano de vida, podendo ser ampliada e melhorada através de estímulos. O conteúdo desta aula procura despertar para o fenômeno dos sons que povoam o nosso mundo, sejam eles naturais e artificiais. Após essa sensibilização, estamos prontos para descobrir como se dá a produção sonora, sua propagação e suas características acústicas, incluindo os fenômenos da ressonância e da impedância. Chegaremos à definição de ruído, que também é utilizado nas composições contemporâneas e seu diálogo com o som. O silêncio merecerá uma reflexão,
pois faz parte também das estruturas musicais. Iremos estudar os elementos básicos que distinguem os sons. E a seguir vamos conhecer o mecanismo fantástico da audição e suas funções do ouvido humano em suas 3 partes anatômicas: o ouvido externo, o médio e o interno, nas tarefas de capturar as vibrações e transformá-las em sons. O som. Os sons que povoam o nosso ambiente provêm da natureza e das cidades. Com seus ruídos, compõem as novas estruturas acústicas. A humanidade sempre produziu sons. As manifestações mais antigas indicam que o ser humano sempre foi um produtor sonoro, desde os usos de materiais rudimentares, como madeira, sementes e ossos, até o desenvolvimento da sua expressão vocal, quando pôde ampliar o significado de sua comunicação. Ao contrário dos olhos, que podem ser fechados, o ouvido capta os sons vindo em todas as direções. Os sons captados chegam e afunilam-se para o canal estreito do ouvido. Também, diferentemente dos olhos, que podem focalizar e fechar-se conforme a vontade da pessoa, o ouvido procura constantemente identificar os sons e descobrir sua fonte. O som é resultado de uma energia que se propaga em ondas e é originado na vibração de corpos elásticos como cordas, peles de tambor ou o próprio ar. Ele é representado por uma onda, com características próprias de frequência, amplitude e velocidade. A frequência determina a altura do som. É por meio dela que o ouvido humano distingue um som grave de um agudo. Quanto mais alta a frequência, mais agudo o som percebido. Quanto mais baixa, mais grave. O som de uma tuba tem frequências baixas, definindo o caráter grave do instrumento. Já o flautim, que emite notas mais altas no espectro sonoro, gera ondas de frequência mais alta. A amplitude define o que chamamos de volume. Ondas de grande amplitude são percebidas como sons mais fortes. O som de um avião decolando, por exemplo, é formado por ondas de grande amplitude. O volume das ondas sonoras é medido em decibéis. A articulação do som é definida pelo que se chama de envoltória sonora, ou envelope sonoro. Esse envelope é composto basicamente por 4 parâmetros, que dão a característica final de forma do som ouvido. O ataque é a forma como o som começa, e normalmente contém um momento de volume máximo do som. No piano, corresponde ao momento em que o martelo bate nas cordas. O decaimento vem logo a seguir, quando o volume de som retorna de seu volume de ataque para um nível mais baixo. A sustentação representa o volume no qual o som se mantém audível. No piano, é o tempo durante o qual a tecla se mantém pressionada. O relaxamento é o final do som. Corresponde ao instante em que o som passa de seu nível de sustentação até desaparecer completamente. Pode ser representado pelo momento em que se tira o dedo da tecla do piano e o som é emudecido pelo abafador das cordas. Nesta primeira aula, vamos refletir sobre a matéria básica da música, que é o som. E essa deve ser a nossa porta de entrada para um universo tão amplo que envolve a percepção auditiva e o mundo sonoro. Abordaremos os conceitos acústicos de som e ruído. Também falaremos sobre o silêncio. Importante ressaltar que o som, por ser apenas vibração, só pode ser percebido se houver um sujeito receptor que possa interpretar e dar significado ao que está ouvindo. Outro aspecto curioso que abordaremos nessa aula é o fenômeno da ressonância, que é o resultado da vibração dos sons dentro do próprio material que o contém. O som principal, denominado fundamental, é acompanhado de seus harmônicos, caracterizando a sonoridade própria de cada instrumento musical. Vamos falar também sobre a impedância. A impedância é o fenômeno acústico que refere à quantidade de som que pode passar por algum obstáculo. Os objetos rígidos, concreto e o vidro,
causam maior reflexão do som no ambiente, tem pouca vibração e a impedância deles é maior. Objetos menos rígidos são menos reflexivos e possuem impedância menor, como por exemplo a vibração de a membrana de um tambor, absorverá mais o som. Quando a onda sonora contém frequências regulares, constantes e estáveis, produz um som afinado, com altura definida. Caso contrário, teremos ruídos. A percepção nos ajuda a diferenciar um som musical do outro, mas também temos que considerar os aspectos subjetivos nesta avaliação, sugerindo que seja ruído para alguém, pode não ser para o outro. O silêncio opõe-se ao som e ao ruído, e faz parte, juntamente com os outros dois, de muitas composições musicais. Seu valor aumenta à medida que nosso ambiente está mais ruidoso. A descoberta do silêncio como elemento positivo pode melhorar nossa paisagem sonora, ajudando a silenciar a mente e ampliar a consciência. Os sons e os ritmos humanos. A produção dos sons sempre esteve próxima aos ritmos corporais e aspectos afetivos do homem, demonstrado na inspiração dos andamentos e expressividade das obras. O canto gregoriano é um gênero musical surgido na Idade Média e codificado pelo Papa Gregório I. Este gênero musical se caracterizava por ser cantado a uma só voz e não ter compassos fixos. Ele era o único aceito na liturgia da Igreja Católica durante a Idade Média e era ouvido durante as missas e outros eventos religiosos. O canto gregoriano foi marcante para o desenvolvimento da música renascentista e da notação musical. No final do século XX, um disco deste gênero gravado pelos monges beneditinos de Santo Domingo de Silos fez grande sucesso em todo o mundo. Características sonoras. Os elementos sonoros se apresentam todos juntos, constituindo matéria básica para identificar um som. Para estimular nossa percepção, vamos conhecê-los com as suas 4 características básicas, que são altura, grave e agudo, duração longo e curto, a intensidade forte e fraco, e o timbre. Uma mesma nota musical soa de maneira diferente quando emitida por instrumentos diferentes. Essa qualidade única de cada som é chamada de timbre e é resultado da interação entre a frequência fundamental e as frequências harmônicas dela decorrentes. As frequências harmônicas são resultado da multiplicação da frequência fundamental. Na série harmônica, a segunda nota tem o dobro da frequência da primeira, a terceira tem o triplo e assim por diante. Alguns instrumentos de sopro, como o trompete, utilizam-se do princípio da série harmônica para compor sua extensão. O mecanismo da audição, o som chegando ao nosso cérebro. O processo da audição se dá quando o som chega até o ouvido. É transformado em sinal elétrico e o nervo auditivo se encarrega de transmiti-lo em forma de mensagem para o cérebro interpretar. O ouvido humano é dividido em 3 partes anatômicas, de acordo com a sua localização e função. O ouvido humano é dividido em 3 partes anatômicas: o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido externo é composto pelo pavilhão auricular, comumente conhecido como orelha, que, entre outras coisas, serve para coletar os sons e os direcionar para o canal auditivo. Este componente tem a função de transmitir os sons coletados para o tímpano,
e servir de câmara de ressonância, ampliando assim a frequência dos sons. As funções do pavilhão auricular são coletar os sons como um funil e direcioná-los para o canal auditivo, filtrar os sons procurando localizar sua origem e selecioná-los na frequência da voz humana para que sejam entendidos. O canal auditivo possui 2 centímetros e suas funções são transmitir os sons coletados para o tímpano, servir de câmara para a ressonância ampliando a frequência dos sons. O ouvido médio. O ouvido médio também é chamado de caixa timpânica, porque é uma cavidade com ar. O ouvido médio, também chamado de caixa timpânica, serve para transmitir o som ao nervo auditivo. Ele é composto pelo tímpano por 3 ossos minúsculos denominados martelo, bigorna e estribo, e por um canal chamado trompa de Eustáquio, que liga o ouvido médio à garganta e serve para equalizar a pressão do ar dentro dele. É essa diferença de pressão que nos causa uma sensação incômoda no ouvido durante a decolagem de um avião ou quando estamos descendo a serra de carro. E o ouvido interno? O ouvido interno também é chamado de verdadeiro, porque nele as vibrações são convertidas em informações para o uso do cérebro. Até esse momento o som era processado, agora ele será sentido. Uma das funções do ouvido interno é converter as ondas sonoras em sinais elétricos e as enviar ao cérebro. Um dos componentes que executa esta função é a cóclea, um tubo espiralado que mede cerca de 3 centímetros. No ouvido interno também encontramos os canais semicirculares, que são responsáveis pelo nosso equilíbrio. Da atividade mecânica é necessário um dispositivo para transformar as vibrações em impulsos nervosos e participam desse processo a cóclea e o órgão de corte. Neste órgão estão milhares de minúsculos fios neurotransmissores que enviam impulsos elétricos ao cérebro, conforme as diferentes intensidades e frequências situadas entre 20 Hz e 20.000 Hz, possíveis de serem captadas pelo ouvido humano. A partir desse momento, o som passa a ser informação e podemos finalmente ouvir. Diante da maravilhosa e curiosa viagem que o som faz para chegar à nossa percepção, confirma-se a fragilidade do ouvido interno. Quando o indivíduo tem uma prolongada exposição ao som alto, há uma probabilidade de destruição dos neurônios desta região, causando envelhecimento acelerado. Nossa proteção acústica vai além do cuidado com a poluição sonora, mas também com nossas escolhas musicais. O que significa absorver profundamente informações externas que irão povoar o nosso imaginário interior.